momento eu gostaria aqui de entender o porquê, né? Em todas as entrevistas do Bolsonaro, ele afirma categoricamente que a população precisa ser infectada 70%. É isto que nós vamos comentar aqui, tá bom? É isto. Bom, vamos então na matéria, depois nós estaremos aí entendendo, comentando sobre este assunto. Vamos então aqui. Matéria, certo? A matéria é esta. Vamos ver aqui. Veja bem. Aqui nós temos a mostrar uma matéria em que de fato, né? Deixa eu mudar só de lugar aqui. Mudar daqui pra cá. Daqui pra cá. Vamos mudar um pouco aqui só pra gente virar ao contrário. Assim. Vamos tentar entender por que o Bolsonaro, ele, em todas as matérias dele, ele fala que tem, de fato, que 70% da população deve estar infectada. Então vamos ler, depois nós vamos comentar. Bom, como você está vendo aí, né? Se você até quiser, no caso aí a matéria geral, certo? A gente podemos também arrumar um jeito de mostrar a matéria geral aqui. Deixa eu ver aqui. Mostrar a matéria geral aqui, para que nós possamos entender um pouco melhor, certo? Vamos tentar aqui, no caso desse aqui. Bom, vamos lá. Então, presta bem atenção. Aqui está escrito assim: um dia após discursar em ato contra a democracia, Bolsonaro defende STF e Congresso abertos e transparentes. Bom, a princípio, nós já estamos vendo aqui que ele defende. Manifestantes infiltrados fizeram os pedidos de intervenção militar no ato de vice-presidente. Ao falar de coronavírus, ele afirmou que, olha aqui, ele afirmou que 70% dos brasileiros serão infectados. 70% dos brasileiros serão infectados. Aqui tem o vídeo, né, da manifestação dele pronunciando, certo? Vamos continuar a matéria. Um dia após discursar em ato que pedia intervenção militar, o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira, dia 20, o Supremo e o Congresso abertos e transparentes. Veja aqui que nós temos aqui, hoje é dia 20, tá? Hoje é dia 20. Então, para você que não sabe que hoje é dia 20, tô mostrando aqui que hoje é dia 20, ó. 20, aqui tá 20, ó. 20, certo? Dia 20 de 4 de 2020. Dia 20 de 4 de 2020. Bolsonaro deu a declaração na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada. Ele parou para falar com o jornalista sobre temas como a crise do coronavírus e a participação dele no ato deste domingo. Nesse momento, um dos apoiadores do presidente, que acompanhavam a movimentação na portaria do Palácio, gritou uma frase a favor do fechamento do Supremo. Bolsonaro advertiu o apoiador: sem essa conversa de fechar,
aqui não tem quem fecha nada. Dá licença aí? Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Agora você marque e grife bem isso aqui para que depois nós possamos conversar sobre isso. Tá bom? E aqui é minha casa. É a tua casa. Então peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente, afirmou Bolsonaro. O presidente afirmou ainda que a pauta do ato do domingo era a volta ao trabalho e o povo na rua. Bolsonaro defende o relaxamento das medidas de isolamento sociais contra o coronavírus. Aqui eu falo que o povo na rua, dia do exército, volta ao trabalho. É isso que eu disse. Para Bolsonaro, os cartazes no ato com dizeres contra a democracia, o Congresso e o Supremo era de autoria de infiltrados. Em todo e qualquer movimento tem infiltrado. Tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso, dá 2 minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder. Muito pelo contrário. Então, veja, vamos grifar isso aqui também. Não falei nada contra outro poder. Queremos voltar ao trabalho. O povo quer isso. Estavam lá saudando o Exército Brasileiro. É isso, mais nada. Fora isso, é invencionice. É tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade, disse o presidente. No ato do domingo, manifestantes gritavam frases como "Fora Maia", "Fora Maia", em referência ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. AI-5, fecha o Congresso, fecha o STF, palavras de ordem ilegais, inconstitucionais e contrárias à democracia. O ato institucional número AI-5 vigorou durante 10 anos, de 1968 a 1978, no período da ditadura militar, e foi usado para punir opositores ao regime e a caça a parlamentares. O presidente afirmou também que não está conspirando contra nenhum poder. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou presidente da República. Eu estou conspirando contra quem? Meu Deus do céu! Falta um pouco de inteligência para aqueles que me acusam de ser ditatorial. O que eu tomei de providência contra a imprensa? Ele pergunta: o que eu tomei de providência contra a imprensa? Contra a liberdade de expressão? Questionou. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção daqui para baixo. Tá certo? Eu sou realmente a Constituição. Ele está dizendo que ele Bolsonaro é a Constituição. Em seguida ainda, na fala para os jornalistas, o presidente afirmou: eu sou realmente a Constituição. Eu, inclusive, sou contra as prisões administrativas em razão das regras de isolamento social que estão acontecendo pelo Brasil, prendendo mulheres de biquínis na praia do Recreio, prendendo em Araraquara a mulher em praça pública sozinha, prendendo lá na praia de Boa Viagem um aposentado da aeronáutica. Eu sou realmente a Constituição, afirmou. Eu não entendi bem o que ele disse. Eu sou a Constituição, eu sou a Constituição. Então, ele está sentindo que ele está sendo rasgado. Né? Vamos lá, então. Bom, agora eu quero que vocês prestem mais atenção nessa passagem aqui. Prestem atenção. No domingo, para os manifestantes, Bolsonaro disse: nós não queremos negociar nada. Certo? No domingo, para os manifestantes, Bolsonaro disse: nós não queremos o quê? Negociar nada, certo? Nós não queremos negociar nada. Nós queremos a ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente.
Todos sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Ele falando. Os manifestantes de Bolsonaro, que discursou no meio deles, os manifestantes e Bolsonaro, que discursou no meio deles, contrariaram as orientações das autoridades sanitárias, como a Organização Mundial de Saúde, que é essa satanização aqui, de que seja evitada a aglomerações para conter o avanço do coronavírus. Bolsonaro não usava máscara, assim como a maioria dos militantes, dos manifestantes. Coronavírus. Na saída do plano, agora aqui, irmão, preste mais atenção nessa aqui. Esta aqui é a batata, que é o título do vídeo. Coronavírus. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a minimizar as mortes causadas pelo coronavírus. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso. É uma verdade. Estão com medo da verdade? Disse ele, né? Bom, irmãos, para mim não vai, vamos ler esse pedacinho, já está acabando. Até amanhã dessa segunda-feira, dia 20, hoje, né? O Brasil já havia registrado oficialmente 39.144. Quer dizer, irmão, nós vamos já comentar. Casos de pessoas infectadas por coronavírus, 2.884 mortes. Bolsonaro também disse esperar que esta seja a última semana com medidas de isolamento mais restritiva no país. Espero que esta seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus. Todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa, porque a geladeira está vazia, completou. Bom, diante de tudo que vocês estão vendo aqui, que eu disse, grife, né? Grife, certo? Grife. Então vamos aqui, vamos voltar aqui, certo? E mostrar de que de fato, né? De que de fato essa situação está um pouco meio estranha. Sabe? As minhas opiniões e algo dentro de mim, eu creio que seja divino, está dizendo que isto está levando a uma conspiração. Mas essa conspiração, ela vem contra quem? Contra os políticos, entre eles, ou não? Ou é contra, de fato, o povo, a população, certo? Bom, preste atenção. Nós sabemos muito bem que a massa de povo está indo aí. A qualquer momento pode-se acontecer o que você está vendo na tela aí. Nada parar, nada barrar essa população. O que não entendo é que ele, Bolsonaro, em todas as suas entrevistas, ele tem afirmado ali, com toda a categoria, com todos os números ímpares e pares, que 70% da população tem que ser infectada. Peraí, a pergunta que não quer calar. Tem que ser infectada? Como assim? Como tem que ser infectada? Se, na verdade, a situação é parar a infecção. E agora dizem que tem que ser infectada. Não é bem estranho isso? Ou vocês não acham que é? Se a população tem que ser infectada, 70% da população, então estamos bem longe. Veja que
bem aqui mesmo diz 100%, 70% infectado. Olha aqui. Ele afirmou que 70% dos brasileiros serão infectados. Mas como ele pode garantir que 70% dos brasileiros serão infectados? Como que ele pode garantir? Então o que acontece? A única forma de garantir é estendendo as quarentenas. Eu vou dizer para você que a vítima somos nós. Poderia ser eu agora estar embalsamado por essa suposta vítima de coronavírus. O que não dá para entender é que não é o coronavírus que está matando. O que está matando são os suicídios. Eu ainda, ontem, eu estive ajudando uma pessoa a voltar à vida. Aqui perto da minha casa, uns 5 bairros à frente, não, aí também não, né? Deve ser uns 3, 4 bairros à frente. Eu estava passando de carro ali por baixo de uma passarela, aproximadamente de uns quase 10 metros de altura, uns 10. E ao fazer o contorno, eu vi um tumulto muito grande em cima da passarela. E lá tinha uma senhora que estava do outro lado da grade, segurando apenas nas pontas dos dedos a grade. E ali ela queria se jogar de lá de cima, de costa. A situação, a depressão, a opressão, Satanás está tanto agindo. Até que eu e minha esposa, Deus tocou no meu coração e nós paramos. Liguei o alerta do carro, deixei lá e fui ajudar aquela mulher para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, tinha uma senhora, tinha o marido dela e tinha mais uma outra tentando convencer ela a não pular. Mas ela disse que não tinha jeito, que ela ia pular. Ela ia pular. A questão é que ela prometeu também para Deus que não ia mais fumar droga, usar droga. E aquele dia ela disse que quebrou também o pacto com Deus. Mas a situação e a opressão deste Brasil estava fazendo com que ela tirasse também a sua vida. Bom, neste caso chegou-se a polícia militar, o corpo de bombeiro, mas eu já estava lá conversando com ela que não adiantaria ela fazer aquilo. Isso ali não ia apaziguar a vida dela, não ia dar um fim na angústia e na tristeza dela. Só ia mesmo aumentar se de fato ela se jogasse. Ela se ameaçou umas 3 vezes porque algumas pessoas chegaram perto e ela não queria. Mas todo mundo dizia, a palavra de Deus que estava fluindo da minha boca estava entrando nos ouvidos dela, até que ela foi se deixando. O espírito maligno que estava com ela foi deixando ela ali. E ela então foi nos dando ouvido, foi me dando ouvido, eu fui falando do amor de Jesus. Até eu tenho um endereço aqui para visitar ela. E a minha promessa tem que cumprir. O problema é, meus amados, que quando ela estava decidida a se matar, Satanás estava batendo palma. Lá embaixo passava carreta, ônibus, tudo. E certamente ela ia se jogar de costa e não ia sobrar nada. Mas Deus nos deu, garantiu vitória, assim como eu estava ali com a palavra de Deus, os policiais, os bombeiros com suas experiências de salva-vidas. Então conseguimos, em nome de Jesus, convencê-los, aquela mulher, a não tirar sua própria vida. E ali todos juntamos nela, pegamos ela e trouxemos para a volta. E ali mais uma vida ganha ainda para respirar e ter tempo para pensar que o inferno não compensa. Bom, fizemos o possível. O que está levando o povo à destruição, o que está levando o povo à morte, é a opressão, a dívida, a destruição. Bom, aquela mulher, tiramos ali e depois prometi para ela que eu ia na casa dela. Ela foi medicada, foi pro SAMU. Então, irmão, o que eu quero dizer para você, eu tenho observado a fala do presidente, porque quando se fala do presidente da República, embora nós não somos políticos, não somos nada, mas algumas coisas interessam para nós. E a gente conhecemos o falso profeta pelas suas palavras. Ele tem 99% das palavras verdadeiras. Mas muitos de nós somos impacientes.
Mas Davi nos ensinou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu meu clamor. Então nós aprendemos a ter paciência para podermos fazer o quê? Para podermos ter paciência para saber. Então nós, como servos de Deus, devemos estudar a palavra de Deus e saber muito bem a palavra de Deus na interpretação do texto. Bom, eu venho alguns dias prestando atenção nos depoimentos, nas reportagens do Bolsonaro, e eu tenho percebido que o semblante dele não é um semblante de uma pessoa que está preocupada mesmo de fato com o país. Até pode ser que ele gostaria de fazer isso ou se arrependeu de ter aceitado esta missão, mas ele está cumprindo o que foi dado a ele. É óbvio que na verdade não é nenhum desses três poderes que são a vítima. Quem é a vítima somos nós. Porque a conspiração não é contra o Brasil a eles, mas sim eles contra o Brasil. Então, o que eu não entendo é o seguinte: por que tanta certeza que 70% das pessoas devem de fato morrer ou serem infectadas? Por que 70% devem ser infectadas? Se, segundo a informação, esse tal de coronavírus não existe cura, não existe vacina. Uma hora ele mente falando que a China está providenciando, está achando a cura. Outra hora ele fala que não tem cura, que cura sozinho. E outra hora ele fala que os idosos serão mais afetados, inclusive de 65 anos acima. Será que esse 70% da população é dos idosos que ele está esperando a morte? O problema é que ele diz na rede nacional, ele fala que 70% dos brasileiros serão infectados. Serão está no futuro. Ou ele deveria falar, nós devemos combater o máximo desta coronavírus para que não infecte ou infecta nenhum mais brasileiro. Mas o problema é que serão infectados. Você vai ser infectado, certo? Você vai ser infectado. Se você, caso tiver nesse plano de 60%. 70%. Correto? Então vamos lá. Então preste bem atenção que nesse caso aqui ele diz 70% dos brasileiros serão infectados, né? 70%. Então veja que Bolsonaro vamos lá então, aonde que eu grifei. Aqui ele diz, nesse momento um dos apoiadores do presidente que acompanhava a movimentação na portaria do Palácio gritou uma frase a favor do fechamento do Supremo. Bolsonaro advertiu o apoiador. Sem essa conversa, aqui não tem que fechar nada. Dá licença aí. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição Federal, à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então, peço por favor que não se fale isso. Aqui não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Bom, isso aqui foi uma forma de dizer que ele está a favor disso aqui está aberto. Mas sentimos que ele não está a favor disso. É claro que a vontade dos brasileiros é que tudo se feche, não é verdade? Bom, o presidente afirmou ainda que a pauta até o domingo era voltar ao trabalho e o povo na rua. Bolsonaro defende o relaxamento das medidas de isolamento sociais contra o coronavírus. Bom, ele é o presidente e ele disse que manda. Ele acabou de dizer aqui, ó, que a Constituição é ele. Eu, exclusive, sou contra as prisões. A Constituição, eu sou realmente a Constituição. Se ele é a Constituição, certamente é ele que manda tudo. Se ele é a Constituição, tudo está conforme as ordens. O que veio para a rua, o que eu entendo deste presidente, é que simplesmente, para mim, irmãos, você pode ir apedrejar, eu sei que você vai defender o homem. O único homem que eu defendo é Jesus Cristo de Nazaré, mas você vai querer porque ele mostra de bonzinho. Mas eu falo para você seriamente, ele não tem nada de bonzinho.
ele está cumprindo a agenda global. Veja bem, se ele é o presidente, ele manda em todos, porque todos, ele está aceitando a opressão de todos? Certamente não, porque, claro, que os governadores, prefeitos são subordinados a eles. É desse presidente é que vem todas as verbas para os estados, para os municípios. Veja bem que ele, em todo e qualquer lugar, não falei não contra qualquer... Aqui aí ele diz, respeite a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso, dá 2 minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder. Muito pelo contrário. Aqui, ele mostra que está com medo do outro poder, certo? Está com medo de ter autoridade, de manter as suas ordens. Veja bem que realmente ele falou pouco. O povo está pedindo a ditadura, né? Mas, neste caso aqui, irmãos, que vocês leram sobre o coronavírus, é isso aqui, ó, que me deixa encabulado. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a minimizar as mortes causadas pelo coronavírus. Aí ele começou e disse, aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Mas essa palavra aqui, ó, não adianta querer correr disso. É uma verdade, certo? Aproximadamente. Veja bem. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso. É uma verdade. Estão com medo da verdade? Disse. Então preste atenção. Se ele disse que 70% da população vai ter que ser, sim, infectada, não tem alguma coisa errada? Se ele, quer dizer que ele, como presidente, ele não pode optar, não pode fazer nada para levar o povo? Hã? E aí eu pergunto, quer dizer que é o seguinte, ele já sabe que tem que cumprir a agenda global e tem que infectar 70% da população brasileira? Mesmo que elas não morram, elas têm que ficar infectadas com o vírus? Porque aos poucos vai morrendo. Meu irmão, cristão, servos de Deus, só você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está falando. O cenário para o anticristo está armado. Os sacerdotes de Satanás estão no poder. E eles se transformaram em anjos de luz e estão enganando muitos. Inclusive aqueles que acreditam que Bolsonaro é o Messias. Então veja bem que a gente olha pela conversa dele, pelo olhar dele, pelas assinações de olhos, que o que ele fala não procede de verdade. Aí você fala, não, mas ele quer o bem do país, ele quer isso, aquilo, outro. Qual o presidente que quer o bem do país, que não vai correr atrás da solução para evitar os 70% infectados da população? Ele mesmo disse, não adianta você correr, você vai ser infectado pelo vírus coronavírus. Você será infectado pelo coronavírus. Porque eles vão esperar isso acontecer. Essa história dele querer que tudo abra, que isso, aquilo outro, isso é balela, isso é jogo de cintura. Isso aí é simplesmente para acalmar o povo. Mas o que eles vão fazer mesmo é chegar e oprimir o povo. Assim como o Dórias, ele resolveu aumentar a quarentena. Por que eles estão estendendo a quarentena e não está se aparecendo tanto de mortes no Brasil de coronavírus está estendendo a quarentena? Para quê? Para ver se alcança mais pessoas que podem ser manifestas pela enfermidade da gripe. E o que acontece? Existe quarentena, existe coronavírus está matando,
Eu não acredito. Não acredito, não quer dizer que não existe o coronavírus. Existe, porque nós já vimos aí que ele só dava e matava cachorro, agora está matando gente. Então veja bem, então no entanto, como que Bolsonaro, ele afirma categoricamente que 70% da população brasileira vai sim ser infectada. Prepare. Se você não foi infectado agora, eles vão estender a quarentena. Eu já ouvi dizer que eles vão dobrar até a oferta de mais 3 parcelas, 666. É incrível. Pode ser mais uma parcela de 3 CC, uma vez de 3 vezes, outra vez de 3 vezes e pode ser outra vez de 3 vezes. Todas elas dão 666. Eu ouvi dizer que o governo vai dobrar as parcelas para 600 mais R$1.800 depois dessas 3. Por quê? Provavelmente pode ser uns 9 meses por aí. Certo? Nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro é a data anunciada pelo Papa Chiquinho para apresentar um único governo. Certamente daqui até lá o mundo está em caos, em bagaço. Eu ouvi dizer, não confirmei ainda, porque ouvi dizer que este governo irá dobrar para 6 parcelas. E olha aqui, 6, hein? Se 6 lembra alguma coisa a você, sempre 6. Então, preste bem atenção. O que eu quero dizer para você, que enquanto você não tombar, enquanto você não se infectar, enquanto você não pegar o coronavírus e não fazer parte das 70% da população infectada, você será adiado seus dias de prisão cada dia mais. Agora eu vou dizer uma coisa, como que eles podem conseguir essa infectação? A você que vai usar a máscara da China doada pelo governo federal. O meu conselho é, não use. Sabe por quê? Porque você vai usar, essas máscaras estão infectadas, correto? E você vai ter um problema a seguir. Então, volto a dizer para você, se você quer usar a máscara, e é lei, porque essa é uma lei absurda que eles inventaram para burlar a Constituição Federal, tirar o direito de ir e vir, então digo uma coisa para você, aí você use a máscara que você pode fazer com sua própria mão. Agora, veja que o Bolsonaro ter se conduído com pessoas presas, etc, etc. Um presidente vê isso acontecer no país dele, no mandato dele, uma desgracência dessa, ele vai lutar para chegar e ele vai ficar de braço cruzado ou vai lutar para defender e ser reeleito em 2023. Então, meu irmão, eu digo uma coisa para vocês. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. O próprio Jair Bolsonaro disse, não adianta querer correr disso. É uma verdade? Estão com medo da verdade? Diz, ele está revelando os planos que o anticristo chamou para dizer. Sabe por que ele está falando que 70% da população vai ser infectada? Porque Deus obriga Satanás a falar, a revelar os seus planos ocultos e escondidos. Então, meu amado, minha amada, volto a dizer para você, 70% da população serão infectados. Se em 30 dias, 60 dias, 90 dias, não atingir essa marca, vai se prolongar cada dia mais a coronavírus. E nós não estamos vendo ela. Então eles estão aceitando tudo quanto é morte para dizer que é o coronavírus. Certo? Então, neste caso, eu quero dizer para você que não é só sentar nessa cadeira aqui, irmão. É um cansaço para falar, sabe?
o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, com o leão pentecostal, está aqui para te ajudar. O leão da tribo de Judá é senhor do leão pentecostal. Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Então, irmãos, mostrando para vocês isso aí, certo? O Bolsonaro, ele tem sempre falado que 70% da população tem que ser infectada. 70% da população aproximadamente vai ter que ser infectada. Estranho. Onde um homem presidente não corre atrás para evitar este pior. Concorda? Mas por que ele fala que vai ter que ser infectado? Está tudo no plano dos Illuminatis, tudo no plano do governo do anticristo, tudo armando o cenário para o anticristo manifestar. Então, eu só vim trazer isso aqui para vocês. Se você quiser, pode pegar aqui, eu vou colocar até o link na descrição do vídeo, certo? E você pode ver que de fato 70% da população é dito pelo Bolsonaro que vai ter que se infectar. Um presidente que fala isso e não vai resolver para impedir isso acontecer é porque o querer dele está cumprindo aí o mando, as ordens da nova ordem mundial, que é os Illuminatis, certo? Então, fica aí. Particularmente, pastor, eu não acredito nesse presidente sequer único. Eu não acredito que ele é a favor do brasileiro, do povo brasileiro de jeito nenhum, certo? Se ele fosse a favor, certamente ele fecharia todos os outros poderes e ele então gritaria independência ou morte. Mas não é isso que eles estão programando. A vítima é o povo e, na verdade, a perseguição não é o ímpio, é aos cristãos. Lembre-se do que eu estou dizendo. O anticristo não vai vir perseguir ímpio, vai vir perseguir os cristãos. E se você é um cristão, prepare-se para o arrebatamento. Jesus está vindo aí, você vai ficar para trás. Outra coisa, lembre bem, será que você é um dos 70% infectado? Pois é. Então você sabe que um presidente que deseja que ele lança maldição na nação, ele mesmo lançando, 70% vai ser infectado. Não adianta querer correr, olha o que ele diz, 70% vai ser infectado. Não adianta querer correr. Não adianta correr. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso. É uma verdade. Estão com medo da verdade? Disse ele. Então, aí eu te pergunto, e aí? Você acredita nesse presidente que está a favor do Brasil? E um monte de abestado lá no Planalto, babando nos pés dele, achando que ele vai trazer a solução. Se tivesse em jejum e oração, clamando ao Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Montes, Jesus Cristo de Nazaré certamente não estaria nessa desgraça que está havendo no Brasil hoje aí. Então, amado irmão e irmã, digo para vocês, como diz o Bolsonaro, 70% ainda terá que ser infectado. Não atingiu, se não atingiu nem 10%, saiba de uma coisa, que isso vai virar ano de quarentena, oprimindo o povo, até que o povo se fique loucos ou pegue mesmo uma enfermidade que eles possam classificar como essa enfermidade coronavírus, Covid-19, e sabe que essas pessoas vão morrer. Se elas não forem infectadas, eles vão prolongar o tempo para que as pessoas sejam infectadas. Agora, o que não esperamos ver é o seguinte: em nenhum país do mundo, em nenhum comando de antigamente, nós vimos um presidente governar o país, o Brasil, sem estar ligado a um partido. Veja que esse é o único presidente que desligou de todos os partidos, e ele só, que é o partido dele, só dele. Ele não fez partido, e ele só comanda o Brasil. E na verdade, geralmente esse desligamento desse partido é para não ter ligação quando a lei marcial destituir todos os outros poderes. Tá certo? É uma briga, uma guerra que eles compram com o outro para que possa aplicar a lei marcial.
Então a pandemia está aí, cedo ou tarde. Se você não orar, não jejuar, não buscar do Senhor, ela vai estar batendo na tua casa. 70% da população, diz o Bolsonaro, tem que ser. O que ele está dizendo? Vai ser. Tem que ser, ele fala, vai ser. Tá aí, irmão. Vocês não podem falar que eu não estou dizendo, tá aí, ó. Vai ser. Então, se esse vai ser, tem que ser infectadas. Ele mesmo está dizendo, estão com medo da verdade? Esse recado é para os cristãos. Não, nós não estamos com medo, porque a Bíblia diz que nenhum mal, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Então, certamente, quem cairá mortos do nosso lado são os nossos inimigos. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estou aqui fazendo essa matéria para mostrar para você que, de fato, Jair Messias Bolsonaro, ele disse que 70% da população tem que ser infectada. Se não atingir, a quarentena não vai terminar aqui. Se a história dele pedir liberdade, o povo para abrir, isso é balela. Isso não dá para acreditar. Se ele fosse a favor do povo, não esperava o povo ir. Ele mesmo determinava que abrisse e acabou. Nenhum deles pode revogar um decreto de um presidente. Então ele está deixando os fracos governar e ele, como forte, está deixando o povo ser massacrado. Lembra que eu estou dizendo? Eu não acredito neste homem sequer, nem na sombra dele passando por ele. Eu creio que ele é um conspirador e que tudo que está acontecendo aí é assegurado às ordens dele. Porque é ele que manda, ele que desmanda. Ele disse, eu sou a Constituição. Veja que você viu aqui, está aqui, ó. Ele disse que ele é a Constituição. Eu vejo aqui. Ele disse que é a Constituição. Eu sou a Constituição. Tá aqui, ó. Eu sou realmente a Constituição. Certo? Então ele disse que ele é a Constituição. Quando ele fala, eu sou a Constituição, não tem Congresso, não tem Câmara, não tem Senado que passa por cima dele. Ele manda e desmanda. Então ele já revelou, eu sou a Constituição, eu que tenho o poder sobre todas essas pessoas aí, acabou. Entendeu? Tá bom? Bom, vou parar por aqui. Voltando a dizer, nada contra a pessoa do presidente ou quem seja, mas sim contra a atitude e suas palavras que estão bem descolocadas. Então isso é uma mensagem subliminar que Satanás tem mandado aos ouvidos daqueles que o Senhor Deus escolheu para interpretar as suas mensagens. E aqui estou interpretando para você. Cria se você quiser, se você não quiser, o problema é teu. Só que eu digo uma coisa, não adianta você me xingar, você me falar, porque é a mesma coisa. Eu lendo isso aí, é a mesma coisa de estar pisando na merda e limpando o pé com água e sabão. Então, vou dizer uma coisa para você, simplesmente será bloqueado, excluído e não respondido. Não pense você que as suas opiniões vão diretamente para o ar. Todos eles passam por especificação, eu posso ler e eu vejo, mas para mim não fede nem cheira quando você me xinga. Então, volto a dizer, se o Jair Bolsonaro é a Constituição e ele diz que é a Constituição, por que ele está deixando o povo mandar no Brasil e ele não está apoiando o povo cristão? Com certeza ele vai pagar por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês entendam que 70% da população ainda tem que ser infectada. Se não chegar a este número, se tiver 30%, 40%, 50%, eles vão ampliar a quarentena para que a população se adoeça, pegue essa desgracência e eles constate que foi morto por coronavírus. Veja que centenas de covas já foi feito nos cemitérios de grandes metrópoles. Agora, você que decide. Eu digo para você, Bolsonaro é um lobo vestido de ovelha. Não tem nada a ver com política. Quem está por trás? O Lula. Ele mesmo disse que esse cara, o Lula, está por trás. Certo? Então fica assim. Tá bom? Até mais. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tudo conspiração política e a vítima é você, é o Brasil.